Oi, pessoal. Ok, vamos direto ao ponto hoje. A gente sempre ouve por aí, né? Ah, Protocol Buffers é muito mais eficiente que JSON para API. Sempre essa conversa. Sim, é quase um mantra na área. Mas por que exatamente? O que tem por trás dessa fama toda? Hoje, a nossa ideia é investigar isso mais a fundo, sabe? Tentar entender o que faz o Protobuf e o parceiro dele, o gRPC, serem tão comentados. Exatamente. E olha, para essa análise, a gente se baseou em vários materiais, né? Textos que detalham desde o básico do Protocol Buffers até umas comparações de performance bem interessantes com JSON. E também aspectos de implementação. E claro, essa relação forte dele com o gRPC. É uma mistura de teoria, dados de performance e exemplos práticos que a gente deu uma olhada. Legal. Então, a missão aqui é desvendar essa caixa preta da eficiência. Queremos entender as vantagens reais, como a coisa funciona na prática e, claro, ajudar a sacar quando que essa dupla Protobufers RPC é a escolha certa, sabe? E quando o bom e velho JSON ainda manda bem. Perfeito. E como a gente sempre faz, vamos comentar o que encontramos nesses materiais, mas de forma geral, né? Sem citar nomes específicos. Bom, começando pelo começo. O que é exatamente esse tal de Protobuffers? Então, o Protobuffers, ou Protoprof, para encurtar, ele nasceu lá no Google, por volta de 2008. Basicamente é um método para serializar dados estruturados. Serializar, tipo transformar os dados para enviar por aí. Exato. Transformar dados que estão na memória num formato que pode ser guardado em disco ou transmitido pela rede, sabe? A grande sacada do Protobuffers é que ele faz isso de forma binária. Binária. Ah, diferente do JSON, que é texto puro, legível. Isso, não é texto que a gente lê direto. É uma sequência de bytes otimizada. Entendi. E tinha uma analogia legal nos materiais que a gente viu. Algo como JSON é como escrever uma carta normal, com todas as palavras, e o Protobuf é tipo um código militar super eficiente. Essa analogia pega bem a ideia da compactação, né? Ocupa menos espaço. Parece que sim. Mas a eficiência vem de vários pontos ligados a essa natureza binária. O processo normal, assim, pelo que as fontes indicam, tem uns 3 passos principais. Primeiro, você define a estrutura dos seus dados, o esquema, num arquivo especial, um arquivo .proto. Ah, o famoso ponto proto. É tipo o mapa dos dados, então? Exatamente. Nele você define as mensagens, que são as estruturas tipo classes ou structs. Certo. E um ponto que os materiais batem muito na tecla é o uso de tags. Tags numéricas para cada campo, em vez do nome do campo, tipo o nome usuário. Isso. Perfeito. Cada campo dentro da mensagem ganha um número único, a tag. Os textos explicam que essas tags são como endereços. Na hora de serializar, o Protobuf usa a tag e o tipo do campo para codificar ele em binário. E para desserializar, ele usa a tag para saber qual campo está lendo ali na sequência de bytes. Isso evita repetir o nome do campo, que é texto, em toda a mensagem. Já imaginou a economia? Nossa, faz sentido. Economiza um monte de bytes e acelera o processo, imagino. Demais. É uma das chaves para performance e também, como a gente vai ver, para facilitar a evolução do esquema dos dados depois. Legal. Então, primeiro passo, definir o esquema no ponto proto com mensagens e tags. O segundo passo que você mencionou era usar um compilador, o Protoc. Esse mesmo, o Protoc. É uma ferramenta que lê o seu arquivo .proto e, com base nessa definição, ele gera código-fonte para você. Gera código. Em que linguagem? Na linguagem que você precisar. A lista é enorme. Os exemplos que vimos citam Go, Java, Python, C++, TypeScript, Rust. São mais de 20 linguagens suportadas segundo algumas fontes. É muito flexível. Caramba! E esse código gerado, ele faz o quê? Já vem com a lógica de serializar e desserializar pronta? Vem sim. Esse é o terceiro passo. Usar o código gerado. Ele te dá as classes ou estruturas prontas representando suas mensagens e já vem com os métodos para serializar o objeto para bytes, para desserializar os bytes de volta para o objeto. Ah, que prático. E mais, validação de dados, funções auxiliares. Uma das fontes até compara isso a ter um assistente pessoal que escreve aquele código chato e fácil de errar, de manipulação de dados para você. É muita conveniência mesmo. Conveniência é ótimo,
Mas voltando para a performance, que é o que chama mais atenção, né? Como exatamente o protobuf consegue ser tão mais rápido e compacto que o JSON? Qual é a mágica? Ou melhor, a engenharia por trás? Boa pergunta. Não é mágica, é engenharia bem pensada. As análises apontam algumas razões-chave. Primeiro, o óbvio. Formato binário é mais compacto que texto. Ponto. Certo. Segundo, tem uma técnica de codificação para números inteiros chamada varint. Com varint, números pequenos, tipo IDs, contadores, coisas como 1, 10, 100, eles ocupam só 1 byte. Só 1 byte. E no JSON? No JSON, esses números viram texto, né? 1, 10, 100. Ocupam mais bytes e tem as aspas, às vezes, dependendo do contexto. Entendi. Então, cada tipo de dado tem uma codificação binária otimizada. Exatamente. Tem otimização para inteiro, para string, para booleano. Terceiro ponto. Lembra das tags? Não tem repetição das chaves de texto, só as tags numéricas, certo? As tags. Quarto. Não tem o desperdício de bytes com caracteres de sintaxe do JSON, tipo aspas, vírgulas, chaves, colchetes. Tudo isso some no binário. Faz sentido, é overhead que vai embora. E por último, mas super importante, o código que o protocode gera trabalha direto com os bytes. Ele não precisa fazer parsing de texto, ficar convertendo string para número e vice-versa, sabe? Essas operações custam CPU. O protocode vai direto ao ponto. É mais rápido. Entendi. É um processamento mais cru, mais direto. E essa diferença toda, ela aparece nos números? Nos testes que os materiais mostram? Aparece e como? Um teste que vimos bastante comparava uma estrutura simples de usuário. ID, nome, e-mail, idade. A versão Protofilter ficou com 47 bytes. 47 bytes. E a JSON? A JSON equivalente precisou de 124 bytes. Menos da metade do tamanho. Uau! E outras fontes até falam que, dependendo do dado, da repetição, o protoput pode ser de 10 a 20 vezes menor que XML ou JSON. 10 a 20 vezes é muita diferença. E em velocidade? Serialização, desserialização? Desses mesmos testes, a serialização com protoput levou uns 30 microsegundos, o JSON levou 120 microsegundos. 4 vezes mais rápido para codificar? Aproximadamente isso. E para decodificar, para ler os dados, também teve ganhos bem expressivos. Poxa, 30 contra 120 microsegundos pode parecer pouco isolado, né? Mas imagina isso num sistema que processa milhões de requisições. Aí que tá. Para aplicações de alta performance. Pensa em sistema de bolsa de valores, plataforma de anúncio online, back-end de jogo online com muita gente. Nesses cenários que lidam com milhões de mensagens por segundo, essa diferença é brutal. Um dos textos descreve o impacto na latência e no consumo de banda como astronômico. Menos banda usada, menos CPU gasta, respostas mais rápidas. É um ciclo virtuoso. Ok, a performance ficou bem clara. Mas você falou de outro ponto forte lá atrás, a evolução do esquema. Isso é sempre uma dor de cabeça, né? Mudar a estrutura dos dados sem quebrar tudo. Como o protobuf ajuda nisso? Essa é uma das pérolas do protobuf. E os materiais dão bastante destaque. Ele foi pensado para isso desde o começo. A chave está, de novo, nas tags numéricas e em algumas regras simples. Que regras são essas? O que eu posso mudar no meu ponto proto sem causar um apocalipse nas versões antigas do meu sistema? Olha, você pode adicionar campos novos numa mensagem tranquilamente. Só precisa usar tags numéricas que nunca foram usadas antes naquela mensagem. E o que acontece com o código antigo que não conhece essa tag nova? Ele simplesmente ignora. Pula aquele campo desconhecido na hora de ler a mensagem. Não dá erro, não quebra. Ignora. Simples assim. Que interessante. Pois é. E o contrário também vale. Um código novo consegue ler mensagens antigas que não têm o campo novo. Nesse caso, o campo novo no objeto vai receber o valor padrão dele. Os valores padrão, vamos falar deles já já. Mas isso de ignorar e usar padrão é o que chamam de compatibilidade para frente e para trás? Exatamente. Forward and Backward Compatibility. É muito poderoso para sistemas distribuídos. Você também pode marcar campos antigos como depreciated. Tipo um aviso. Olha, não use mais isso aqui em código novo, mas ele continua funcionando para manter compatibilidade. E dá para mudar o tipo de um campo? Dá, se os tipos forem compatíveis na forma como são codificados em binário. Por exemplo, mudar um int32 para int64 geralmente funciona sem problemas. Parece bem flexível.
Mas essa flexibilidade toda não tem nenhuma pegadinha? Situações onde ignorar um campo ou assumir um padrão pode dar problema sem a gente perceber? É um ótimo ponto. Exige cuidado no design da sua API, sim. A flexibilidade é grande, mas tem limites. Renomear um campo, por exemplo, quebra tudo. Mudar a tag numérica de um campo existente também quebra. Ah, ok. E essa questão dos valores padrão versus campos opcionais, que mudou um pouco entre as versões do Proto, exige atenção para garantir que a lógica do seu aplicativo trate corretamente um campo ausente ou com um valor padrão. Mas, no geral, essa capacidade de evolução controlada é um diferencial enorme comparado com gerenciar versões de API JSON, por exemplo. É bem mais robusto. Entendido. Agora, falando de API. Comunicação. É quase impossível ouvir protobuf sem ouvir de RPC logo em seguida. Qual é a conexão exata? Uma das fontes usou até a analogia de Batman e Robin. Achei ótimo. É uma analogia excelente. O gRPC, que significa gRPC, Remote Procedure Call, e sim, o G é recursivo, é uma piada interna deles, é um framework moderno de altíssima performance para fazer chamadas de procedimento remoto. RPC. Chamar uma função em outro serviço, em outra máquina, como se fosse local. Isso. E o gRPC usa o protobuf de maneira muito integrada. Não é só para definir o formato das mensagens que vão e voltam pela rede. Ah, não. Usa para quê mais? Usa para definir o próprio serviço. A interface da API, sabe? Quais métodos do serviço expõe, quais mensagens cada método recebe e quais retorna. Tudo isso é definido usando uma sintaxe específica dentro do mesmo arquivo .proto. Espera aí. O mesmo .proto define as messages, que são os dados, e também o service, que é a API em si. Exatamente. Você define seu serviço, tipo calculadora, com métodos como somar, subtrair, define as mensagens de request, tipo soma request com o número 1 e número 2, e a de response, soma response com resultado. Tudo no mesmo arquivo. Que organizado! E aí vem a mágica. Quando você roda o compilador Protoc, mas agora com um plugin específico para gRPC, que também tem para várias linguagens, ele gera não só o código para manipular as mensagens protobuf, mas também todo o esqueleto do código do cliente e dos servidores gRPC. Gera o cliente e o servidor. Gera o stub do cliente, aquele objeto que você usa para chamar o método remoto como se fosse local, e gera a interface do servidor, que você só precisa implementar com a sua lógica de negócio. Simplifica muito o desenvolvimento. Nossa, isso acelera demais o trabalho. E por baixo dos panos, como essa comunicação gRPC acontece? O padrão, como os materiais detalham, é rodar sobre HTTP2. HTTP2? Por quê? Porque o HTTP2 tem vantagens importantes sobre o HTTP 1.1 para esse tipo de comunicação. A principal é o multiplexing. Multiplexing? É. Permite várias chamadas RPC acontecerem ao mesmo tempo, na mesma conexão TCP, sem uma bloquear a outra. Melhora muito a eficiência da conexão. Ah, legal. Além disso, o HTTP2 suporta streaming bidirecional nativamente. Cliente e servidor podem mandar múltiplos pedaços de dados de forma assíncrona na mesma chamada. Abre possibilidades para comunicação bem mais complexa que o pergunta-resposta simples do REST. Streaming bidirecional. Interessante. E claro, os dados que trafegam nessa conexão HTTP2 são os bytes compactos do protobuf. Tudo se encaixa. Performance, eficiência, recursos avançados de comunicação. Vamos tentar visualizar um pouquinho mais. Nos exemplos que a gente viu, tinha lá a definição de um service funcionário service, com um método tipo RPC cadastrar funcionário request, returns funcionário response. E nas mensagens campos como string nome, int32id, bool ativo. Correto. E tinha outros recursos úteis no .proto que apareceram. Por exemplo, usar enum para definir tipos com valores fixos, tipo um cargo dev, que é a gerente. Ou usar repeated antes de um tipo para dizer que é uma lista ou array, tipo repeated string telefones. Ah, o repeated para listas, lembro disso. E também mensagens aninhadas, tipo definir uma mensagem endereço dentro da funcionário request, se o endereço só faz sentido naquele contexto. Ajuda a organizar. Vi também que dá para importar tipos, né? Tipo um timestamp do Google para datas. Sim, pode importar definições de outros .protos, incluindo tipos padrão muito úteis que o Google fornece, como esse google.protobuf.timestamp.
E sobre os valores padrão que você mencionou antes? Sim, como funciona isso? Cada tipo tem um padrão. String vazia para string, 0 para números, int 32, float, false para bool, e o primeiro valor do enum, que geralmente tem tag 0. A otimização esperta que as fontes destacam é: na hora de serializar, se um campo está com um valor padrão dele, o protobuf nem inclui ele nos bytes enviados. O quê? Ele omite o campo se for o padrão? Tipo, se idade for 0, ele não manda nada para idade? Exatamente. Economiza mais bytes ainda. Aí, na hora de desserializar, se o código vê que um campo definido no esquema não veio nos bytes, ele automaticamente atribui o valor padrão. Caramba! Isso é eficiente, mas levanta aquela questão, né? Como saber se o 0 que eu recebi foi enviado de propósito ou se é só o padrão porque o campo foi omitido? Exato. É um ponto de atenção no design da API, tem que pensar nisso. E os materiais mencionam também que, especialmente em Java e Kotlin, é comum o código gerado usar o padrão builder para criar as mensagens. Ajuda a fazer objetos imutáveis de um jeito mais seguro e legível. Entendi. E a serialização e desserialização na prática, como é? Os exemplos mostravam umas chamadas tipo objeto.writeToOutputString para escrever. Isso. E algo como classe da mensagem.newBuilder.mergeFromInputString.builder para ler. E o resultado era um monte de caractere estranho, né? Nada legível pra gente. Exato. WriteTo cospe os bytes binários, mergeFrom lê esses bytes. E sim, o fato de não ser legível por humanos é talvez a maior diferença prática em relação ao JSON e um ponto a considerar na hora de escolher. Com certeza. Bom, já cobrimos bastante coisa. O que é, por que é rápido, como evoluiu, a dupla com gRPC. Isso leva à pergunta crucial. Com tantas vantagens técnicas, quando que o protobuf gRPC não é a melhor escolha? Quando que o JSON ainda é o rei do pedaço? Olha, as análises que fizemos traçam cenários bem claros para cada um. O JSON continua sendo ótimo em várias situações. Primeiro, e talvez o mais óbvio, quando a legibilidade humana e a facilidade de depuração são super importantes. Debugging. Como as fontes dizem, JSON é texto puro interpretado nativamente pelo JavaScript. Abrir o console do navegador, ver o JSON que veio do back-end, é muito fácil. Fazer isso com o protobuf exige ferramentas extras, não é tão direto. Faz todo sentido, especialmente para quem trabalha com front-end web, onde mais o JSON se destaca. Quando você precisa de estruturas de dados muito dinâmicas, sabe, que mudam o tempo todo e talvez nem se beneficiem de um esquema pré-definido e mais rígido como o protobuffer. Às vezes a rigidez atrapalha. E claro, na comunicação direta entre um back-end e um front-end web, tipo um aplicativo no navegador. Aí geralmente a facilidade de mexer com JSON no JavaScript e depurar no browser pesa mais que a necessidade de performance extrema ou compactação máxima do protobuf. Ok, então web, UI, debugging fácil, dados muito dinâmicos e o protobuf gRPC. Qual é o território ideal deles? Eles brilham, mas brilham muito quando a performance é o fator crítico número 1. Latência, quantas requisições por segundo, uso de banda. Se isso é crucial, protobuf gRPC é um candidato forte. Principalmente para comunicação interna entre microserviços, né? Exatamente. Comunicação máquina a máquina, onde cada milissegundo e cada byte economizado faz diferença em escala. Os textos falam em sistemas que precisam lidar com milhões de mensagens por segundo. Aí a legibilidade humana não é a prioridade. Certo. Também é a escolha natural quando você precisa de um jeito robusto de gerenciar a evolução do esquema, garantindo compatibilidade para frente e para trás. E por fim, em ambientes com muitas linguagens diferentes, os tais ambientes poliglotas. Porque o proto gera código para todo mundo? Isso. Facilita demais fazer um serviço em Go, conversar com um em Java que conversa com um em Python. Todo mundo entende o mesmo ponto proto. Então, aquela regra de bolso que apareceu num dos materiais parece resumir bem. Protobuf gRPC para performance máxima e APIs internas. JSON para interfaces web e debugging fácil. É por aí. É uma ótima síntese prática, sim. Claro que a decisão final sempre vai depender de pesar os requisitos do seu sistema, né? Performance é crítica, banda é limitada, debugging humano é essencial. O esquema é estável, é comunicação interna ou para a web. Tem que analisar o contexto. Excelente. Acho que conseguimos desmistificar bastante coisa hoje, hein? Recapitulando rapidinho,
A gente viu que a força do protobuf vem do formato binário, das tags numéricas, da codificação esperta como variant e do código gerado que otimiza tudo. Entendemos como ele e o gRPC formam essa dupla dinâmica para APIs de altíssima performance, especialmente entre microserviços, usando o HTTP2. Exato. E também ficou claro que o JSON não morreu. Ele continua sendo a ferramenta certa para outros cenários, principalmente quando a gente, humano, precisa olhar e entender os dados facilmente, como no desenvolvimento web. Perfeito. E voltando ao nosso objetivo inicial, né? O importante é entender não só que são eficientes, mas por que são. Sacar a lógica das tags, do binário, do compilador, da integração com o gRPC e HTTP2. Isso dá a base para escolher a ferramenta certa para o trabalho certo, para tomar decisões de arquitetura mais conscientes. Com certeza. E para fechar, fica aqui uma provocação para quem está ouvindo, ligada àquela nossa discussão sobre valores padrão. Se o protobuf otimiza não enviando campos com valor padrão, 0, string vazia, false, como será que isso pode impactar o design das suas APIs? Que cuidados você precisa ter ao receber dados para saber se um 0 significa 0 mesmo, ou se é só o padrão porque o campo foi omitido? Boa! Fica aí a reflexão sobre essas sutilezas que aparecem até nas tecnologias mais focadas em pura eficiência. Vale pensar nisso.